Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, deixando você muito bem informado e também atualizado de tudo que está vivendo dia a dia do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse mundo de informações, hoje é muita informação, né? Flamengo é uma fábrica de notícias. A gente pede a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Então, vamos às notícias do Flamengo. Depois da reapresentação na terça-feira, o elenco rubro-negro voltou a treinar ontem, quarta-feira, pela manhã no CT União do Urubu, onde deu continuidade à preparação para enfrentar o Juventude no sábado, 16h30 no Maracanã. Ontem, quarta-feira, o técnico Felipe Luiz fez a sua segunda de 4 atividades que ocorrerão em preparação para a partida diante do Juventude. Sábado, no Maracanã. Nessa semana, o treinador está podendo contar pela primeira vez com todo o elenco nas atividades, pois não há convocados nesse momento. Felipe Luiz, assim como fez na terça-feira, dia da reapresentação, trabalhou a parte física da equipe e também algumas situações específicas da tática que pretende adotar diante do Juventude. O meio-campista Gerson, que foi a ausência no treinamento da terça-feira, ontem, quarta-feira, o atleta foi a campo e treinou normalmente com o restante do grupo, não deixando, assim, nenhuma dúvida que estará à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida diante do Juventude do próximo sábado. A partir do treinamento de hoje, quinta-feira, que também será realizado na parte da manhã, o técnico Felipe Luiz começará a definir os substitutos de Bruno Henrique suspenso e de De La Cruz lesionado. Para o lugar de Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata disputam a vaga, enquanto para o lugar de De La Cruz é quase certo o aproveitamento de Carlos Alcaraz na vaga do uruguaio. Após a atividade, a comissão técnica de Felipe Luiz, o elenco, o departamento de futebol e os funcionários do centro de treinamento se reuniram para uma confraternização com churrasco e pagode. Vejo muita gente aí questionar, dizendo que não tem motivo para ter confraternização. Para ter confraternização, eu digo para vocês que todo tempo é tempo de se confraternizar. Confraternizar é juntar, é agregar, é somar para melhorar. Isso é confraternização. O evento da confraternização acontece tradicionalmente em sítio vizinho ao Ninho do Urubu, que foi comprado pelo Flamengo. A confraternização é um velho hábito do clube, pois aconteceu com todos os técnicos que passaram pelo Flamengo desde Jorge Jesus. O relato, porém, é que o clima e o ambiente no Flamengo, nesse momento, estão muito mais leves com a chegada da nova comissão técnica e também com a chegada no Flamengo em mais uma final de Copa do Brasil. O objetivo da confraternização segue o mesmo dos anos anteriores: manter o grupo integrado, promover cada vez mais a adaptação dos jogadores gringos que chegaram por último. Gerson e Michael são os dois que comandam o ambiente com as suas respectivas funções. Os mimimi, os intransigentes, tentam transformar a confraternização em vagabundagem, em desocupação e outros adjetivos comuns usados por essa nova parte da torcida do Flamengo. Há também hoje em dia no Flamengo a politização de tudo que acontece, tentando relacionar a atual gestão com tudo, só que na confraternização a diretoria não esteve presente, Precisamos, meus amigos, isolar o futebol da política, de usar o ambiente do CT, deixar o ambiente do CT longe do clima eleitoreiro quente atual que existe na Gávea. Nós temos que dar total tranquilidade para que o futebol possa performar,
possa melhorar e possa conquistar. Estamos aí à beira de uma disputa de final de Copa do Brasil, mas muita gente está colocando seus projetos pessoais à frente do projeto Flamengo. Essa que é a verdade, né? Bom, o Flamengo Sub-20 entrou em campo ontem, em Volta Redonda, do estádio Raulino de Oliveira, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 e apenas empatou contra o Goiás. O Flamengo, que tinha perdido o jogo de ida por 4-2, precisava no mínimo ganhar de 2-0 para forçar a decisão na cobrança de pênaltis, porém não foi possível. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil Sub-20 de 2024. A venda de ingressos para Flamengo e Juventude foi iniciada na última segunda-feira, dia 21, para sócios torcedores e na terça-feira, dia 22, para o público em geral. Para adquirir os tickets com preços que variam de R$ 17,50 até R$ 500, o torcedor deve acessar o site www.flamengo.superingresso.com.br. Meus amigos, quando lá atrás falamos que estamos vendo de tudo nesse processo eleitoral do Flamengo atual, ontem não nos surpreendeu ver nas redes sociais do clube campanha enaltecendo os feitos no campo jurídico da atual gestão rubro-negra. E digo, essa situação vai ser repetida por qualquer um que chegar à presidência do Flamengo. Essa situação só reforça a necessidade de que qualquer um dos candidatos que seja eleito assuma o compromisso de tentar fazer com que haja uma atualização e uma modernização no Estatuto do Flamengo. Pois, sem essa ação, teremos um clube continuando engessado, sujeito a essa e a outros tipos de atitudes que nos apequenam e que nos afastam do patamar gigante que é o Flamengo hoje, né? É só mais um desabafo. Hoje, quinta-feira, tem o basquete do Mengão em mais uma partida válida pela fase de classificação do NBB 2024-2025. Depois de 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, o Orgulho da Nação volta ao Rio de Janeiro e no Maracanãzinho, às 20 horas, recebe o Corinthians, tentando se manter invicto na competição. O Sport TV e a Flá TV transmitem a partida. O grande ídolo rubro-negro, Zico, foi homenageado pelo Sindicato dos Atletas do Futebol do Rio de Janeiro, o SAFERJ, com a Comenda do Mérito Esportivo do Futebol Carioca, a medalha Mário Jorge Lobo Zagallo, por suas realizações pelo esporte no estado do Rio de Janeiro. Mais do que merecido, qualquer homenagem ao Zico ainda será pouco para premiar o homem, o cidadão e o futebolista exemplar que foi Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zicão. As datas das janelas de transferência do ano que vem já foram definidas. A CBF enviou as bases para a FIFA, que confirmou as datas, validando as próximas janelas que os clubes brasileiros terão para efetuar contratações. A primeira janela, diferentemente do ano passado, que começava no final de janeiro e até o meio do mês de março, agora ela vai começar no dia 2 de janeiro, assim que o ano se iniciar, indo até o dia 27 de fevereiro, portanto, até praticamente o último dia de fevereiro. E a segunda janela, do dia 9 de julho até o dia 1º de novembro, e aí se manteve o mesmo período de 2024. Mas é importante que essa janela já se abra no começo de janeiro, porque dá possibilidade para os times formarem seus elencos e já dentro das suas pré-temporadas poder utilizar os reforços. O ano passado, a janela só abria dia 25 de janeiro, né? Ficava muito distante, diferentemente do aproveitamento nas pré-temporadas. Bom, mais uma vez, os uruguaios, torcedores de clubes uruguaios na Libertadores, agora, novamente, os torcedores do Peñarol, vêm ao Rio de Janeiro para confronto com o Botafogo e aprontam na orla do Rio de Janeiro, como sempre o fazem. Torcedores iniciaram uma série de delitos, roubos, vandalismos, saques, depredações de estabelecimentos comerciais e também de veículos e motocicletas
de veículos e motocicletas. Diante da gravidade, policiais chegaram e conseguiram conter os baderneiros, porém, muitos estragos já tinham sido feitos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, soltou nota com o seguinte teor, abre aspas aí para o Cláudio Castro. O Rio de Janeiro não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Penharol que causaram confusão generalizada na Zona Oeste. Em torno de 280 pessoas foram detidas e ainda hoje de manhã prestarão contas em audiência de custódia na cidade da polícia, no Rio de Janeiro. Em meio a toda essa confusão, eis que surge um vídeo com imagens do local com a presença do lateral direito Varela do Flamengo, causando estranheza e perplexidade à torcida do Flamengo. Depois do ocorrido, tanto o empresário do atleta, Fábio Pinto, quanto o próprio atleta usaram suas redes sociais para justificar a presença do jogador no local das confusões. O próprio Flamengo soltou nota que dizia: o Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de 2 amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com o elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Foi aí que começou a polêmica da confraternização. Porque o Flamengo não pode mais confraternizar, não. O Flamengo tem que viver debaixo de chibata mesmo, né? Quanto mais se confraterniza, mais o grupo se junta, mais os objetivos se fecham e mais os objetivos ficam uníssonos, né? Confraternização é bom em todo canto do mundo, menos do Flamengo, para uma parte da torcida. Lamentar, né, pessoal, que mais uma vez cenas estranhas ao futebol predominem ao campo de jogo. O futebol e a violência de alguns levará o futebol a ser jogado e presenciado daqui a pouco em torcida única, como já acontece no estado de São Paulo, por conta da falta de vida coletiva entre os opostos. Lamentável, a gente só pode dizer. Em relação a Varela, entendo que se ele tomou a decisão de ir ao local sem consultar o Flamengo, errou. Principalmente pelo contexto recente em que o Flamengo foi eliminado pelo time uruguaio envolvido na confusão e que seria o adversário do Botafogo nessa fase atual da competição. Flamengo e Atlético que farão a final da Copa do Brasil já têm desfalques certos para a primeira e segunda partidas da decisão, se não vejamos. O Flamengo, na primeira partida, não terá os jogadores Bruno Henrique e Pulgar, suspensos por expulsão e terceiro cartão amarelo, respectivamente. Também não terá De La Cruz, vetado com lesão muscular na coxa direita. Sem falar no Matias Vinha, no Cebolinha, no Luiz Araújo, no Pedro, que já estão fora da temporada. O Atlético Mineiro já tem 2 desfalques certos para os 2 confrontos, tanto para o jogo de ida quanto para o jogo de volta. São eles Daverson e Fausto Vera, ambos não inscritos por já terem jogado por outras equipes em fases anteriores da competição. Por falar em Copa do Brasil, hoje, 15 horas, né, na sede da CBF no Rio de Janeiro, haverá o sorteio que definirá os mandos de campo dos 2 jogos finais da Copa do Brasil. Vamos ver aí se a partida final vai ser na Arena Galo Cego do Atlético Mineiro ou se vai ser no Maracanã, casa do nosso Mengão. Meus amigos, para finalizar, em nota divulgada na noite de terça-feira, o STJD admitiu que houve um erro no sistema ao citar que o atleta Nenê do Juventude possuía uma pendência que o impediria de entrar em campo contra o Palmeiras. Ora, e assim aconteceu. O Nenê não jogou contra o Palmeiras para não arriscar, já que tinha uma pendência que o Juventude desconhecia qual seria. Depois de realização da partida, só depois o tribunal reconheceu o erro e liberou o jogador que pode enfrentar o Flamengo. Bloqueou ele para jogar contra o Palmeiras por um erro que ninguém sabe, ninguém viu, e agora liberou para jogar contra o Flamengo. Meus amigos, esse futebol brasileiro precisa ser estudado. Né? Não é à toa que o futebol da seleção brasileira é o reflexo do futebol brasileiro, da CBF, do STJD e de tudo mais que domina aí o comando do futebol brasileiro. Infelizmente, a gente fica
triste, né? Por tudo que a gente tem visto, pelo processo eleitoral que o Flamengo está vivendo, diferente de tudo que a gente já viu de processos eleitorais no Flamengo, de muito baixo nível, pela essa confusão com os torcedores uruguaios que teimam em vir ao Brasil pensando que aqui é casa de nós todos, e não é, né? E também por aqueles que comandam o futebol brasileiro, tipo CBF, STJD, e etc, e etc, etc. Né? Só temos motivo para ficar triste, mas o Flamengo é o nosso motivo de ficar alegres. E nós vamos ficar porque nós sempre confiamos no Mengão. Meus amigos, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.